que corre sangue! Pelo visto, o sangue do Fajardo é sangue azul. É, pessoal, a torcida do Nacional Futebol Clube hoje está de alma lavada porque o Leão da Vila Municipal eliminou o Manaus. Eliminação essa que veio com uma derrota e o clube esteve muito perto de perder essa vaga porque ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Manaus, mas o que importa é que o Leão passou de fase, vai para a semifinal, vai disputar o famoso jogo de R$740 mil, um jogo que vale vaga para a Copa do Brasil, e a gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Faço um convite aqui para a galera do Leão que está feliz da vida. Não esquecem de fazer inscrição aqui no nosso canal. É muito fácil, pessoal, muito fácil mesmo. Tem um botão se inscrever. Clica nesse botão que você já vem fazer parte aqui do nosso mundo. E com certeza também quero que você deixe o seu comentário. Fala aqui sobre esse momento, sobre essa emoção, sobre essa classificação aí que durante muito tempo aí no Campeonato Amazonense, algumas pessoas duvidaram, muita gente, inclusive, pediu a saída do técnico Wellington Fajardo, vou já falar sobre isso, e agora, como diz, o clima é outro, o time ajustou e o Leão vai para a semifinal. Falando do Fajardo aqui, pessoal, eu acho que muitos torcedores do Leão devem, neste momento, ali um pedido de desculpas, porque olha, dos jogos que eu fui, se teve uma torcida que realmente pegou no pé do treinador, essa torcida foi a torcida do Nacional, que pedia ali a saída dele, pedia também, cobrava o time, né, chamava de time sem vergonha, aquela coisa toda, mas é aquela história. Bancaram o Fajardo, fizeram algumas mudanças ali, trouxeram reforços, e o time foi se modelando, gente, e o time foi crescendo. O Nacional, ele vem numa crescente no campeonato e nesse momento ele passa pelo Manaus FC. E aí eu falei do lance do pênalti, né, que teve muito perto de perder a vaga, porque se no momento ali que estava 1-0 para o Manaus tivesse feito o segundo gol, o Nacional estaria eliminado. Porém, uma coisa que eu quero falar sobre isso aqui é o seguinte, gente, futebol, ele também, às vezes, ele não tem justiça nenhuma, mas também, às vezes, tem justiça pra caramba. E eu acho, assim, minha opinião, se naquele momento o Manaus tivesse feito o gol, não teria sido justo, porque, primeiro, pelo primeiro jogo, né, o primeiro jogo desse encontro, o Nacional foi muito superior, e o Manaus, nesse segundo jogo, não conseguiu ser superior, assim, ao Nacional. O Nacional sofre um gol, é verdade, sofreu o gol, mas ali, pelo conjunto que entregou nas duas partidas e pelo que vem apresentando de evolução no Campeonato Amazonense, eu acho que foi uma classificação muito justa, entendeu? Muito justa mesmo, por parte do Leão da Vila Municipal. E às vezes é aquela história, né, pessoal? Quando você está fazendo o trabalho certinho, às vezes também você precisa contar com um pouquinho de sorte, e foi isso que aconteceu ali. O Manaus, que realmente não vive uma boa fase, o Michel acabou mandando a bola no travessão, mas o Nacional não tem nada a ver com isso e tem mais é que curtir mesmo essa classificação. Mas você aí que ficou xingando o Fajardo, já pediu desculpas do treinador? E seguindo aqui falando do Fajardo, cara, nunca é demais lembrar da receita Fajardo, o estilo Fajardo. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes tem muito técnico que coloca, não, porque tem que ser assim, científico, não sei o que, não sei o que. A impressão que dá é o seguinte, o Fajardo, ele faz o feijão com arroz bem feito. Se você vê esse time do Nacional jogando, não tem nada de extraordinário, não tem nada de espetacular, mas é um time eficiente, é um time que funciona, é um time rápido nos contra-ataques e é um time que ele conseguiu ir ajustando no decorrer da competição. Já que a gente falou do homem pra caramba aqui, com a palavra, Wellington Fajardo. A gente sabe que a gente passou por muitos momentos, né, em toda a carreira da gente, né, e a gente tem que sempre teve cabeça fria, tranquilidade. São muitos anos de futebol, né? São 44 anos de futebol. Então o que a gente fez o tempo todo, manter a serenidade e esperar o tempo certo de poder ter a oportunidade de
ter um jogo decisivo, né? E a maior felicidade que eu tenho nesse momento, sinceramente, não é nem em relação a ter tirado o Manaus, não. É ver a torcida nacional. Aí você vê a carência, né? Você vê, eu fui ali cumprimentá-los, né? Gente chorando, gente querendo que subisse lá para dar um abraço neles. Então, assim, você vê que um centenário, eu vejo assim uma história que passou de avô para pai, para filho, para neto, né? Centenário. Então, assim, o que toca o meu coração mesmo é poder dar, pelo menos nesse primeiro momento, essa alegria à torcida do Nacional. Eu acho assim, eu acho que o futebol premia muitas vezes assim um time que naquele momento, sim, foi um pênalti, né? Mas é um time que, mesmo jogando, podendo empatar ou perder, é um time que entrou com 4 atacantes, um volante, com 5 atacantes e um volante. Então, quer dizer, em momento nenhum nós entramos com 3 volantes, né? Então, quer dizer, nós propomos jogo, primeiro tempo foi de igual para igual, né? E aí o que acontece no jogo? Analisando o jogo. Que o Manaus vai ficar segurando um resultado de 2-0? Ele vai para frente. E desorganiza todo o esquema tático, entendeu? Porque os dois laterais vão ao mesmo tempo, eles não têm mais preocupação nenhuma defensiva e o jogo sai do controle. Isso foi o que aconteceu. O jogo acabou saindo do controle porque o Manaus não tinha o que fazer mais a não ser atacar todo mundo. E aí eles tiveram superioridade numérica nas laterais, por dentro do campo. E graças a Deus, assim, aí entra do lado do pênalti, né? Aí premia nesse caso, né? Premia nesse caso, né, todo esforço, um time que foi corajoso, um time que não podemos esquecer nunca. O Manaus chegou nas 6 finais, últimas finais, ganhou 5. É só o time, a grandeza do time que nós tiramos. Entendeu? Não foi, a gente sabia que não seria fácil, só dessa forma mesmo que a gente conseguir tirar o Manaus, que é uma equipe de Série C. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vejo televisão, tá? Mas eu sei, através dos meninos, que falam muito negócio de lei de ex, se você me perguntar quanto está o Campeonato Carioca, o campeonato, se teve lei do ex em São Paulo, lei do ex em Minas, eu não sei. Eu vivo 24 horas o Campeonato Amazonense. Se existe lei do ex, eu fui um ex-treinador do Manaus, né? E fui muito feliz lá. Abriu as portas para que eu estivesse aqui hoje, né? E a gente conseguiu com muito trabalho e deixar bem claro que é uma equipe, né? Não é só eu, todos contribuíram, jogadores, comissão técnica, diretoria. A vitória foi muito importante porque, em cima do que você falou no início, são muitos anos, né? Quantos anos? São 9 anos. 9 anos que não passava dessa fase, né? De principalmente vencer o Manaus, né? Então, assim, a gente está muito feliz, principalmente por causa da torcida nacional. Olha, é o que você, né? Eu acho assim, as palavras elas podem até ter argumento, né? Mas atitudes elas arrastam, né? Então, o que aconteceu de atitude depois do 3-1? Você acompanhou lá, todo mundo viu que foi a humildade, o trabalho, a simplicidade, a serenidade. Então, assim, não vai ser diferente essa semana também, não, porque a gente sabe que se a gente quiser chegar no topo mesmo, é só assim que se consegue as coisas do futebol. Pezinho no chão, humildade. Hoje é comemorar, hoje não tem a menor dúvida, hoje é comemorar. Agora, segunda-feira eu já vi lá Érico falando, Davi falando, Paulinho falando, Jonathan falando. Segunda-feira, meu chapa, nós temos que estar aqui treinando mais forte que nós treinamos semana passada. Olha só, partindo dos atletas, você vê que a gente tem que administrar até, de repente, essa euforia de treinamento para a gente não perder ninguém. Heróica. Heróica. Vamos pegar lá no início, quando a gente montou o time, né? Quem diria que a gente ia conseguir tirar o Manaus, que é o multicampeão daqui. Um time que foi formado em dia 5 de dezembro, treinou, né, custou encaixar, aí nós, em cima das nossas convicções. O futebol tem ciência. Eu mantive 7, 8 jogadores, todo jogo, mesmo sendo criticado, eu mantive aqueles 6, 7, 8 jogadores. Por quê? Para estar conjunto na equipe, e fomos trocando. Então, quer dizer, tudo que aconteceu é fruto de um trabalho, né? Um trabalho de alguma experiência que a gente tem, de muita vivência dentro do futebol, e a convicção de não adianta com 3 meses de trabalho ficar trocando todo mundo. Né? Nós mantivemos uma base, pega depois para vocês verem. Do primeiro jogo até esse, mantivemos pelo menos 7, 8 jogadores jogando. Isso deu um conjunto e, consequentemente, no momento desses dias, esse conjunto foi, floresceu e conseguiu essa classificação. Eu sei que está todo mundo comemorando ainda e com muita justiça essa classificação, mas é hora também de pensar na próxima fase, porque na próxima fase da competição, na semifinal, o Nacional vai enfrentar o Amazonas Futebol Clube. E eu sei que sim, gente, vai ser o jogo mais difícil,
vai ser o jogo mais duro, porque realmente, em termos hoje de estrutura, o Amazonas está muito à frente, em termos de elenco, idem. Porém, contudo, todavia, nunca é demais lembrar que o Nacional Futebol Clube é o detentor da marca de maior campeão do futebol amazonense. É o clube que mais ergueu taças do Barazão. Então, quem foi rei não perde a majestade, né?